Boa noite, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que saudade dos irmãos. Domingo eu pude rever alguns irmãos e matar a saudade, ainda que sem poder dar aquele abraço gostoso, apertado. Mas nós retomamos o culto público, o culto dominical, 2 cultos na verdade, tomando todos os cuidados. Quem esteve lá pôde perceber que desde a entrada até a saída fomos muito cuidadosos ali para que não houvesse aglomerações, contágio, contaminação. Mas os demais trabalhos permanecem online. Então, nossa EBD, nosso Gol, que é o trabalho de hoje, você que é de fora, que não faz parte da nossa igreja, que assiste, que acompanha, entenda que essa reflexão, esse vídeo é para a reflexão do nosso grupo de oração nos lares, o nosso Gol, como nós costumamos chamar, onde nós refletimos um pouco mais acerca da palavra do nosso Deus, pregada no domingo normalmente. O pastor esteve pregando no domingo, nos 2 cultos. O segundo culto foi transmitido, você pode acessar o nosso canal aí e você vai ter o contato também, você pode assistir a pregação no domingo. O pastor esteve pregando no texto de Isaías capítulo 43, dos versículos 16 a 21. E esteve falando sobre algo que de certa forma nós temos vivido nesse momento, que é recomeçar, recomeço, foi o tema da mensagem de domingo do nosso pastor. E eu queria chamar a atenção porque, assim, nesses meses que nós temos vivido, meses de isolamento, de pandemia, muitas expressões foram inseridas no nosso vocabulário, expressões, palavras. Outro dia eu estava vendo, a gente olha o varal da gente agora e tem máscaras, costumes, práticas, hábitos foram mudados, expressões também foram inseridas em nosso vocabulário. E uma das expressões que normalmente é utilizada para se referir à vida pós-pandemia, é aquela expressão um novo normal, um novo normal. A gente ainda está vivendo no meio de uma pandemia, o vírus ainda faz parte da realidade, infelizmente muita gente ainda continua internada, muita gente perdendo a vida, a gente tem que continuar orando, até que se desenvolvam vacinas e tratamento mais eficazes para a doença. A gente ora, clama a Deus que isso venha o mais rápido possível, fazer parte da nossa realidade. Só que muita gente tem falado sobre isso. Olha, nós não podemos ser aquilo que nós éramos antes da pandemia, aquilo que nós éramos antes do coronavírus, aquilo que nós éramos até fevereiro, março de 2020. Nós não podemos mais ser, é preciso que se viva um novo normal. Quando a gente fala sobre novo normal, ou então tem gente que fala de novos rumos, novos começos, a palavra recomeçar vem em mente. E, irmãos, recomeçar é difícil. Eu quero que você, aí da sua casa, você que está acompanhando, pense como recomeçar é difícil. Recomeçar implica em mudança, e mudar é algo muito difícil. Mudar a nós mesmos, mudar os nossos hábitos, abandonar certos costumes, certos vícios, certas coisas. Muitas vezes, quando o assunto é recomeçar, a gente tem dúvidas sobre o que nós devemos manter das práticas antigas do nosso passado, se devemos manter, se nós devemos deixar tudo para trás e recomeçar completamente do zero. Traçamos uma linha e daqui para trás nada mais eu lembro, nada mais eu faço, nada mais eu repito. Daqui para cá tudo é uma experiência nova. Então nós ficaremos aqui horas e horas e horas discutindo, refletindo, conversando sobre a carga de significados e sentidos dessa palavra que é recomeçar ou recomeço. Mas vamos ao texto? Você que tem a sua Bíblia aí em mãos, pode abrir. Você que não tem problema, não precisa correr para procurar. O texto vai aparecer aí embaixo na medida que eu for lendo. Eu não vou ler do versículo 16 ao 21, eu vou ler apenas do versículo 18 ao 21. E na medida que eu for lendo, você vai acompanhando aí, que vai aparecer aqui embaixo para você ler, tá bom? Isaías 43, versículos 18 em diante, diz assim a palavra do nosso Deus: Não fiquem lembrando das coisas passadas,
nem pensem nas coisas antigas, é o que diz o texto. Eis que faço, verso 19, eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. A minha versão é um pouquinho diferente, que é a Nova Almeida atualizada. É um pouquinho diferente da versão que nós normalmente usamos, que é a Almeida Revista e Atualizada. Então você pode estranhar aí, mas você vai ver que está muito próximo aí. Então eu vou retomar aqui a leitura do verso 19. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Vamos fechar os olhos, antes tarde do que nunca, vamos falar com Deus, vamos pedir que mais uma vez Ele fale aos nossos corações. Senhor, nós nos colocamos em Tua presença mais uma vez, nesse dia, nessa noite, para ouvir a Tua voz. Nós lemos a Tua palavra, queremos ouvir o Senhor falar aos nossos corações através dela. Deus, que o Senhor nos edifique, fortaleça o nosso lar, a nossa família, a nossa casa, nesses tempos difíceis que temos vivido. Assim rogamos a Ti e agradecemos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, nesse período de pandemia, nesses meses em que nós temos feito muitas das nossas programações online, você pode perceber, e até o pastor destacou isso na mensagem de domingo, que nós falamos muitas vezes sobre o exílio. É porque não somente eu, não somente o pastor, mas muitos estudiosos identificaram alguns paralelos. Claro, não é uma situação idêntica, não é uma situação igual, nós vamos ver por quê. Mas nós identificamos alguns paralelos com a experiência vivida por Israel no Antigo Testamento, que foi o exílio, foram os exílios, na verdade, só que a gente tem falado mais sobre o exílio babilônico, com o tempo em que nós estamos vivendo. Nós chegamos a pontuar algumas vezes quais são essas associações. O povo de Israel estava privado da experiência religiosa, da experiência com Deus. Por quê? Porque deles foi tirado aquilo que era a representação da presença de Deus no meio do povo, que era o templo. Eles não tinham templo, eles não tinham mais suas casas, eles foram tirados da sua terra, foram conduzidos a uma terra estranha, estavam distantes de tudo aquilo que havia sido construído. Então, nos resguardando, claro, tomando cuidado para não querer comparar uma situação com a outra, tomando todos esses cuidados, de certa forma nos foi tirado algumas coisas também nesse período. Claro, nós precisávamos sim nos afastarmos uns dos outros, é doloroso, mas nós precisávamos nesse período de um isolamento, de uma quarentena, para que não houvesse contágio, para que não houvesse contaminação, mas mesmo entendendo que era por uma questão de saúde pública, por uma necessidade, não que veio um governo de fora, dominou nossa terra e nos arrastou para outra terra estranha, isso não aconteceu. Mas a nossa vida, inclusive a nossa experiência com Deus, a nossa dinâmica de ir aos cultos e abraçar os irmãos, isso de certa forma nos foi privado, ficamos privados dessas coisas. Então, há sim alguns elementos entre o nosso tempo e o tempo que foi vivido por Israel nesse exílio, que dá essa identificação, e por isso é importante meditarmos, porque assim como o povo de Israel precisou recomeçar após o exílio, nós também temos vivido um recomeço também, Nós temos, muitos de nós, apesar do vírus ainda, do coronavírus ainda fazer parte da realidade no mundo, como eu disse, não tem uma vacina, então nós precisamos ainda tomar todos os cuidados, só que muitos de nós já estão tendo que retomar certos aspectos da vida, como ir ao trabalho. Eu mesmo fiquei um tempo sem trabalhar, sem ir à empresa, fiquei trabalhando de casa, fiquei trabalhando em home office, e agora já muita gente já está tendo que pegar transporte público, está tendo que reorganizar a vida, sabe?
refazer alguns planos. No começo do ano a gente enche a nossa caderneta de projetos que a gente pretende desenvolver no ano, e a gente viu tudo isso mudar de uma forma drástica, porque em fevereiro, março de 2020, a coisa sim saiu do nosso controle totalmente. A gente agora está tendo que reorganizar muitos aspectos da nossa vida. Isso é recomeçar. E o texto bíblico, o texto que nós lemos, fala sobre isso, fala sobre recomeço, porque fala a um povo que está voltando do exílio, um povo que está exilado, um povo que está tendo que lidar com aquela situação de estar distante da sua terra, distante do templo. Para eles estavam distantes de Deus, muitos deles pensavam que eles haviam sido abandonados e esquecidos por Deus, e agora eles estão diante de uma situação que surge em que vem um libertador de outro povo. É uma situação muito diferente, e eles estão, muitos deles recebem naquele período a oportunidade de retomar, de recomeçar as suas vidas, voltando à terra, reconstruindo a cidade, reconstruindo a economia, reconstruindo o templo e restabelecendo aquilo que era a vida deles, não como antes, mas talvez ali um novo normal, levando um pouco dessa expressão e dessa linguagem para aquele tempo. O tempo aproximadamente ali no ano 500 e pouco, já perto do ano 400 antes de Cristo. Então, isso foi muito cruel para o povo se via desprezado. E muitas vezes o povo acabava olhando para trás, ele olhava para trás, e aí tinha duas reações diferentes. Ou eles olhavam para trás, é uma coisa que nós muitas vezes fazemos, o povo olhava para trás, ou o povo olhava para trás e via as grandezas que Deus outrora havia realizado, como por exemplo o Êxodo, que foi algo extraordinário, em que Deus libertou o povo do Egito com sua poderosa mão de forma sobrenatural, enviou pragas, coisas sobrenaturais aconteceram, o mar se abriu para que eles passassem, para que os egípcios não pudessem os capturar e os conduzi-los de volta ao Egito. Então coisas grandiosas aconteceram. Então eles olhavam para tudo aquilo, para aquela tradição, para aquela história, e eles pensavam, olha a situação que nós estamos vivendo, é impossível vivermos isso de novo. Como se eles olhassem para Deus e pensassem, olha, esgotou, Deus não pode mais repetir, fazer algo grandioso como fez outrora. E por outro lado também eles olhavam para o passado. Eu fico imaginando, como recomeçar é difícil após erros e erros, após cometermos pecado, após quebrarmos a aliança com Deus, ou mesmo também transgredirmos uma aliança com o nosso próximo, uma aliança uns com os outros. Quando nós pecamos também contra o nosso próximo, é difícil recomeçar, porque nós muitas vezes acabamos por lembrar dos erros do passado. E aí a gente vê de uma outra perspectiva, a gente pensa, como recomeçar depois de tudo que aconteceu, depois de eu ter falhado tanto com Deus, depois de eu mesmo ter rompido e quebrado meu relacionamento com Deus, como recomeçar? Então, todas essas coisas fazem com que esse ato, que é um ato dificílimo de recomeçar, se torne algo muito difícil. Só que o fato o ato de recomeçar algo difícil não quer dizer que seja impossível. Nós somos um povo que serve a um Deus. Nós cremos em um Deus que é dinâmico, poderoso e capaz de reverter quadros e situações que aos olhos humanos muitas vezes parece estar sem jeito. Isso que você precisa ter em mente. Nós servimos a um Deus, nós adoramos a um Deus, nós confiamos em um Deus, nós acreditamos em um Deus que é um Deus que é poderoso e é um Deus que é capaz de mudar situações e quadros que muitas vezes, de acordo com a nossa expectativa e perspectiva, são situações impossíveis de mudar. E eu acho que isso é um ponto central que você deve ter em mente, que nós precisamos ter em mente para entender que acreditar no recomeço é possível. Porque se nós acreditássemos em um Deus que não é todo poderoso, em um Deus que não é capaz de mudar situações e quadros, aí sim, claro, recomeçar seria uma tarefa, muitas vezes, aos nossos olhos, impossível, porque como depender da nossa própria força? Se muitas vezes a situação em que eu estou vivendo, que é difícil, no qual eu preciso me reerguer e recomeçar, foi uma situação causada por mim mesmo,
pelo meu próprio pecado, pela minha própria irresponsabilidade. Como a partir de mim, que sou o meu maior inimigo, eu vou solucionar os meus próprios problemas, eu vou recomeçar. Então, eu acho que antes da gente falar qualquer coisa, eu acho que é fundamental entendermos isso. Nós cremos num Deus, nós servimos a um Deus que é capaz de mudar quadros e situações que muitas vezes aos olhos humanos é impossível, e por isso recomeçar é algo palpável, é algo possível, ainda que seja algo difícil. E aí o nosso pastor esteve pontuando, ele trouxe alguns pontos importantes para nos auxiliar, à luz do texto, de acordo com o texto, nesse ato de recomeçar. E aí, primeiro no versículo 18, eu quero ler novamente aqui, o texto diz: não fique lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas. O pastor chamou a atenção, e aqui nós chamamos a atenção, o texto, na verdade, nos chama a atenção a isso. Nós precisamos recomeçar, mas para que seja possível recomeçar, nós precisamos entender que devemos abandonar a fixação. Corta aí, Manassés. Para recomeçar, nós precisamos abandonar a fixação. Corta de novo. Para recomeçar, nós precisamos abandonar a fixação no passado. É preciso que se olhe para a frente. Eu lembro do texto do apóstolo Paulo em Filipenses 3, que trata também disso. Ele vai falar: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Prossigo para Cristo Jesus. É brilhante esse texto do apóstolo Paulo. E é isso que nós precisamos, recomeçar. Para recomeçar, nós devemos abandonar a fixação do passado. Lembre do que eu falei acerca do povo. Quantas vezes o povo não parou para pensar: olha, como era bom no passado, ou então pensando: olha, como nós erramos no passado, como é recomeçar, como viver tudo isso de novo. De uma forma ou de outra, eles ficavam olhando para o passado de tal forma que eles não conseguiam olhar para frente e tocar a vida. Deus estava realizando coisas extraordinárias e eles não estavam conseguindo ver. Por quê? Porque estavam, como o pastor usou essa expressão no sermão também, muitas vezes nós usamos, olhando a vida pelo retrovisor. Eles estavam olhando a vida pelo retrovisor e não olhando pelo para-brisa, olhando adiante, mas estavam olhando para trás. Então, o pastor chamou a atenção disso, porque o texto nos chama a atenção disso. Nós precisamos abandonar a fixação no passado. E aí ele esteve falando sobre alguns pontos, 4 pontos na verdade, que nós devemos considerar, lembrar, guardar, já que nós cremos que recomeçar é possível. Então, se você precisa recomeçar, e muitos de nós nesse momento precisamos recomeçar, ele nos chamou a atenção a alguns pontos. O primeiro ponto: valorize os pequenos começos. Começar é difícil por quê? Porque muitas vezes é como se tudo aquilo que nós tínhamos se desestruturasse, caísse, tombasse, e nós precisássemos retomar, nós precisássemos reorganizar de novo. Pensa como é difícil isso, gente. Como é difícil isso. Mas faz parte da vida, faz parte da dinâmica da vida. Então, muitas vezes a gente pensa: caramba, eu tinha isso e aquilo e agora eu tenho isso, como conquistar tudo aquilo de novo? Sabe, isso só é possível se você valorizar os pequenos começos. Eu quero que você novamente vá comigo para a história de Israel. Eles precisavam recomeçar, eles tinham um templo grandioso, bonito, bem feito, bem bonito, organizado, lindo, cheio de adornos, cheio de beleza, ouros, riquezas. E eles precisaram voltar e construir uma nova cidade, novos muros, novos templos. A coisa não seria como outrora. Mas eles precisariam disso, valorizar os pequenos começos.
Você que hoje está em contato com esse vídeo, com essa mensagem, esteve em contato com a mensagem de domingo, foi exortado a tomar esse ato de coragem que é recomeçar. Entenda que você precisa valorizar os pequenos começos, que você precisa abandonar a fixação do passado e também valorizar os pequenos começos. E aí o segundo ponto que o pastor esteve pregando, extraído à luz do texto, é que é preciso também, para recomeçar, estar atento aos caminhos de Deus, estar atento àquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está traçando na nossa vida, aquilo que Ele está organizando na nossa vida, melhor dizendo, né? Porque eu fico pensando na experiência do povo. O povo de Israel estava vivendo, de certa forma, também um agir sobrenatural de Deus. Por quê? Estava vindo a libertação, né? Eles estavam no exílio por conta do próprio pecado, da desobediência deles, e estava vindo a libertação. Ciro estava sendo levantado, o Império da Pérsia estava conquistando, e a política do Império da Pérsia era a política de permitir que o povo restabelecesse a sua vida. Então, o povo estava voltando. E o povo não conseguia perceber que Deus estava trabalhando para que houvesse uma libertação, para que o povo pudesse retornar à sua terra, para que o povo pudesse recomeçar. Deus estava fazendo coisas novas e o povo estava cego, sem conseguir perceber que Deus estava agindo. Deus estava fazendo coisas novas. É o que diz o versículo 19. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? É o que o versículo 19 diz. Será que vocês não percebem? Será que muitas vezes nós estamos tão presos e fixados no passado, impedidos de olhar para frente devido a essa fixação no passado, que nós não conseguimos perceber que Deus está agindo? Muitas vezes isso acontece conosco também. Nós ficamos, de certa forma, cegos, surdos, não conseguimos perceber os caminhos de Deus. Deus está agindo. Deus, Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso, governa sobre todas as coisas, o mesmo Deus soberano. Então, se Ele realizou grandezas no passado, Ele é capaz também de operar maravilhas e coisas extraordinárias hoje. Fique atento aos caminhos de Deus, esteja atento aos caminhos de Deus. Terceiro, para recomeçar, é preciso que confiemos que Deus é capaz de transformar o deserto em oásis. Eu quero que você acompanhe, continue lendo comigo. O versículo 19, na parte B, diz o seguinte: eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Nós servimos a um Deus e, como eu disse, recomeçar é possível porque nós cremos nisso. Nós servimos a um Deus que é capaz de mudar quadros e situações que aos nossos olhos são impossíveis, a ponto de ser capaz de transformar aquilo que é um deserto, um lugar seco, sem vida, sem esperança, sem expectativa, em algo agradável aos olhos, algo extraordinário, algo fantástico. Aquilo que está seco, árido, sem vida, Deus é capaz de trazer vida, de trazer renovação. Então, isso é também um motivo pelo qual recomeçar se torna uma realidade palpável e possível na nossa vida. E por fim, irmãos, é preciso também, em quarto lugar, crer que Deus é capaz de tornar todas essas coisas possíveis, de tornar aquilo que aos nossos olhos é impossível, inviável, impraticável, em algo possível. Mais uma vez no texto o profeta ele repete no versículo 20: os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo. É interessante isso também, como o texto se encerra, como o texto que foi a base para a pregação de domingo e hoje é para a nossa reflexão, ele se encerra. Por quê? Porque fala sobre o amor de Deus, sobre todas as coisas que Deus move por amor ao seu próprio povo. Ele faz isso em benefício do seu próprio povo. Ele faz
ele prepara todos os meios todos os caminhos pelos quais o seu povo deve percorrer nesse trabalho difícil, porém possível, que é recomeçar. O texto no final vai dizer: a esse povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Então, querido, recomeçar é difícil, recomeçar é difícil. Muitos de nós precisam nesse momento estar recomeçando em muitas áreas da nossa vida, ou em todas as áreas da nossa vida. Mas eu quero que você se atente a essa palavra, que você descanse nessa palavra. Pare de ficar olhando para trás de uma forma com que você pense: não é mais possível viver tudo que eu vivi, ou então você pense: poxa, eu errei tanto que é impossível restabelecer um novo relacionamento com Deus, recomeçar, já não é mais possível. Olha, abandone a fixação no passado. Pare de olhar a vida pelo retrovisor, olhe para frente. Deus tem preparado coisas novas, esteja atento aos caminhos de Deus, aquilo que Ele tem feito. Deus é o mesmo. Creia, confie que Ele é capaz de transformar aquilo que é seco, sem vida, árido, aquilo que não tem que não desperta nenhum interesse de você olhar, aquilo que é sem vida, seco, árido. Ele é capaz de trazer vida, de restaurar. Creia que Ele é capaz de fazer isso, de fazer coisas que aos nossos olhos são impossíveis, que aos nossos sentidos são impossíveis. Ele é capaz de tornar possível, de tornar uma realidade por amor ao povo. Você que não crê nesse Deus, você que não descansou na obra realizada por esse Deus, principalmente na obra de Cristo Jesus no Calvário, que nos garantiu aquilo que é o maior recomeço da nossa vida, que é o nascer de novo, que é viver uma experiência única, que nos garante a vida eterna. Você é convidado nesse momento, você é convocado a correr imediatamente para os braços desse Deus extraordinário, que por amor do seu povo é capaz de preparar todos os caminhos necessários para que esse povo possa recomeçar. A tarefa de recomeçar, repito, é difícil. Muitas vezes aos nossos olhos torna-se até uma situação impossível. Mas nós cremos um Deus. Nós cremos num Deus que é capaz de fazer coisas extraordinárias, e Ele tem feito. Veja atentamente que Ele tem feito coisas extraordinárias na minha e na sua vida. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Feche seus olhos, vamos falar mais uma vez com Deus. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, em Tua presença, Deus, para primeiro Te agradecer, porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas na nossa vida. Precisamos estar atentos para perceber os detalhes, mas nós temos sentido, Senhor, o Teu cuidado, percebido o Teu cuidado se manifestando sobre cada um de nós. Se porventura alguém que ainda não percebeu isso, que o Senhor ajude-o a perceber. Senhor, nós muitas vezes ficamos fixados no passado. Senhor, muitas vezes nós olhamos para trás e não conseguimos seguir adiante. Recomeçar se torna algo tão difícil para nós. Mas que o Senhor nos ajude, reforçando em nós a confiança em Ti, fazendo-nos entender, ó Deus, que nós servimos a um Deus, que é um Deus que muda situações e quadros que aos nossos olhos são impossíveis. Um Deus que é capaz de trazer vida àquilo que está árido, seco, de transformar lugares ermos, áridos em rios e mananciais. Senhor, que possamos também valorizar os pequenos começos. Muitas vezes recomeçar implica em juntar tijolo a tijolo, parte por parte daquilo que muitas vezes ruiu. Senhor, nós não somos capazes de fazer tudo isso sozinhos. Precisamos de Ti, ajude-nos dia após dia a viver de acordo com a Tua vontade, a descansar, Deus, nas Tuas promessas e confiar no Teu agir. Assim nós oramos a Ti e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Não deixe de curtir o vídeo. Não deixe de compartilhar também para que outras pessoas, outras vidas sejam abençoadas.
tá bom? Nos vemos no domingo, você que vai no culto presencial, eu estarei lá nos 2 cultos, para te dar um abraço à distância, para poder matar um pouquinho a saudade. Você que acompanha a gente nas redes sociais e ainda vai ter que continuar acompanhando a gente nas redes sociais, por ser do grupo de risco, ou por algum motivo, nós nos vemos também no domingo aí pelas telinhas, pela tela do seu celular, pela tela da sua TV, do seu computador. Então, que Deus assim te abençoe e te dê um restante de semana aí abençoado, que Ele te guarde, que Ele te proteja, que Ele envolva você e continue manifestando sobre a sua vida o cuidado dele. Amém? Fica com Deus.